Olá, amigos! Estamos aqui para conversarmos um pouco sobre o preparo do solo no plantio de forrageiras tropicais. Quando nós falamos no preparo de solo, é importante que antes de nós determinarmos como ele será feito, a gente tem que promover a escolha da área onde será plantada essa forrageira. A gente tem na nossa paisagem, especialmente aqui na região sudeste, as áreas de morro, as áreas planas. As áreas planas nós podemos dividi-las de duas maneiras. A primeira, a que está mais próximo do rio, sujeita à inundação periódica. Essa aí a gente deve evitar com culturas forrageiras, especialmente as forrageiras tropicais. Elas são muito usadas para cultivo do arroz, para cultivo de estrela africana, por exemplo, que é da espécie sinóbio. Mas nós temos uma outra área plana chamada terraço, onde o produtor, que é uma pessoa extremamente sábia, ele utilizou essa área de terraço para ali estabelecer a sua casa, ali estabelecer as melhores culturas com as quais ele trabalha, tipo milho, arroz, a própria capineira, no caso nosso de capiaçu. E aí essa é a área mais indicada para que a gente possa utilizar para o plantio de uma forrageira tropical usada na alimentação animal. Um pouco acima dessa área de terraço, nós temos uma área de meia encosta, que é uma área côncava que permite a mecanização agrícola e possibilita grandes produtividades da cultura que eu vou estabelecer nesse local. Posto isso, a primeira ação que nós devemos fazer é uma boa amostragem do solo, ou seja, uma boa amostragem do solo para caracterizar num laboratório credenciado o que ele tem na sua fertilidade, o que ele nos mostra do ponto de vista da química de solo. Uma vez feita essa amostragem, nós encaminhamos esse laboratório e, em geral, 15 dias após o envio ao laboratório, nós vamos ter os resultados dessa análise de solo. E esse resultado nos possibilita, então, fazer recomendações de calagem e adubação de plantio e, posteriormente, adubação de cobertura ou de manutenção. Essa adubação de cobertura e manutenção é aquela que promove aumentos na produtividade da cultura, porque ela já está estabelecida na área e eu vou adubar para que ela possa maximizar seu potencial de produção. Bom, uma vez estabelecido o quanto eu tenho que usar de calagem e o quanto eu tenho de usar de adubo ou de adubação para o plantio, eu vou preparar o solo da forma a melhor possível. Nós estamos trabalhando com sementes de tamanho muito pequenos. Pegamos aí, por exemplo, uma semente de pânico, é ínfimo o tamanho dessa semente. As braquiárias têm um tamanho um pouquinho maior, mas todas elas necessitam que esse solo seja bem preparado para que eu possa estabelecer essa cultura. Bom, de que consiste então o preparo de solo? Nós já falamos da amostragem de solo para a caracterização química e física dele. Em geral, a gente faz uma aração. Após essa aração, a gente aplica o calcário, ou seja, fazemos a calagem, normalmente 60 dias antes do plantio propriamente dito. Depois, uma segunda aração ou diretamente vamos fazer uma gradagem do solo que possibilitará, então, o plantio. Quanto mais fino esse solo ficar, quanto mais destorroado esse solo ficar, melhor, então, seria a capacidade de germinação dessa semente aplicada ao solo. Veja bem, eu estou falando que melhor seria a capacidade de germinação dessa semente. Mas para que a gente tenha uma boa germinação, nós temos que ter uma semente de ótima qualidade. Não adianta eu preparar bem o meu solo, ter um investimento elevado no preparo, na calagem, na adubação e no preparo do solo, se eu vou usar uma semente de qualidade inferior. Então, esse é outro ponto de extrema relevância que nós temos que pensar. Buscar semente ou adquirir no comércio semente de ótima qualidade. Semente que tem uma boa taxa de germinação, se possível, próximo de 100%, e que tenha muito pouca quantidade de plantas daninhas, de semente de plantas daninhas misturadas a ela. A gente às vezes chama de inso, Porque senão você vai ter uma germinação de semente, mas também você está levando para a área uma quantidade de plantas daninhas muito grande, que essas plantas daninhas irão trazer problemas no futuro após o estabelecimento. A gente já falou de 3 coisas importantíssimas no plantio de uma forrageira tropical. De novo, amostragem, seguida de calagem e adubação, um bom preparo de solo e uma ótima semente. E aí, posto isso, eu tenho 2 caminhos a seguir. Eu posso fazer o plantio distribuindo a semente a lanço na área, uma vez ela preparada,
ou posso fazer o plantio utilizando plantadores adaptadas para os plantios de braquiária em sulcos, em fileiras, né, de 20, 30 centímetros de espaçamento uma do outro. Esses são pontos extremamente importantes quando a gente pensa no preparo convencional. Mas hoje a gente tem uma alternativa de fazer o plantio utilizando o sistema de plantio direto. O que a gente faz no plantio direto? A área não vai ser preparada, a área vai ser dessecada aplicando um herbicida que vai promover a morte da planta que está nessa área. Imediatamente a gente vai promover a adubação, calagem se for necessário, só que a quantidade de calagem nesse caso é menor, porque eu não vou fazer a incorporação desse calcário, a adubação e a distribuição da semente propriamente dita. Tudo isso nos remete a uma questão básica. O plantio, o preparo do solo e especialmente o plantio são investimentos de alto custo. Portanto, tem que ser muito bem feito para que o nosso sucesso ou nossa relação benefício-custo desse plantio seja extremamente positivo.